eu quero convidar você para acompanhar a leitura que vou fazer agora no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 50 a 53. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 50 a 53. Este é o último trecho do Evangelho de Lucas, que diz assim: Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Palavras do Senhor. O dia da ascensão de Jesus Cristo é do que trata este texto que acabamos de ler. O dia da ascensão, da subida aos céus, da volta de Jesus para o seu reino no céu. Dia de alegria e dia de esperança. Dia de alegria e dia de esperança. Nos últimos domingos, se você tem acompanhado nossos cultos, tenho pregado numa sequência simples a respeito dos últimos dias de Jesus na Terra. Caminhamos pela realidade e significado da Páscoa, o sofrimento e morte de Jesus, falamos sobre sua ressurreição e o cumprimento do ministério de redenção da humanidade. Falamos também sobre o período logo após a ressurreição, quando Jesus apareceu às mulheres e aos seus discípulos. Destacamos em uma destas mensagens a experiência de Tomé, o discípulo que desconfiou da ressurreição de Jesus. E hoje gostaria de falar sobre a experiência final. De fato, é a última aparição de Jesus aos discípulos antes de ser recolhido novamente aos céus. No Novo Testamento, temos 4 evangelhos, e este acontecimento é narrado por Marcos de forma muito breve, capítulo 16, verso 19, e Lucas descreve este episódio em 2 momentos. Ele termina o seu evangelho com a narrativa da ascensão de Jesus, texto que acabamos de ler, e inicia Atos dos Apóstolos, livro do qual é também o autor, com a ascensão de Jesus, capítulo 1 de Atos. Em Atos também ficamos sabendo que Jesus permaneceu na terra após sua ressurreição por um período de 40 dias antes da sua ascensão. Está lá em Atos capítulo 1, verso 3. É como se Jesus tivesse encerrado um ciclo importante de seu ministério terreno. Aquela criança que veio do céu por obra e milagre de Deus, encarnado, profetizado como Filho de Deus, agora, pouco mais de 30 anos depois da sua chegada, retorna para o lugar de glória e honra de onde havia descido. E embora possamos ver este evento apenas como conclusão do ministério terreno de Jesus, uma espécie de apêndice aos evangelhos, não podemos deixar de perceber que há uma série de implicações importantes neste acontecimento da ascensão. Ensinamentos significativos para a vida dos discípulos de Jesus e para a sua igreja. Vamos fazer alguns destaques utilizando as frases do texto de Lucas. Jesus os abençoou. Ele, Jesus, foi elevado ao céu. Eles, os discípulos, o adoraram e voltaram com alegria. Grande alegria, diz o texto. Os discípulos
permaneciam no templo louvando a Deus. Eu quero chamar a sua atenção para um aspecto importante, inicial, que nos parece ser uma bênção permanente. Eu estou chamando de uma bênção permanente este ato de Jesus estender as mãos aos discípulos e os abençoar, conforme lemos no texto. Jesus estava reunido com seus discípulos e, antes de ser elevado ao céu, levantou as mãos e os abençoou. A última coisa, o último ato de Jesus antes de subir ao céu foi uma bênção. Estendeu a mão e abençoou os discípulos. E segundo o texto, parece que ele subiu com os braços estendidos, com um gesto de abençoar. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu, assim diz o texto que lemos. Portanto, repetindo, o último gesto de Jesus na terra foi abençoar. Esta bênção de Jesus Cristo não foi dada apenas para os apóstolos, mas também para nós, para a sua igreja. Em outras palavras, eu diria que esta é uma bênção contínua derramada sobre o povo de Deus em todas as épocas. Não há registro das palavras usadas por Jesus nesta bênção, mas eu me lembro das palavras de Arão, sacerdote, ao abençoar o povo de Deus no passado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ou as palavras de Paulo abençoando a igreja em 2 Coríntios capítulo 13, verso 14, quando ele diz que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. A bênção não é ritual de despedida de Jesus, como não é também quando a recebemos ao final de nossos cultos. Mais que isso, é uma declaração de Deus para o seu povo, para a sua igreja, de que ele cumpre aquilo que promete e que você tem o que ele disse que teria. Deus prometeu estar conosco em Cristo. Deus prometeu estar conosco através da comunhão com o seu Espírito Santo. Então, quando Jesus subiu ao céu, os discípulos não deveriam ver isso como uma ausência, mas continuidade da sua presença. E confirma isso a declaração em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, quando Jesus mesmo declarou estas palavras aos seus discípulos: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E esta palavra de Jesus está conectada aos acontecimentos futuros com o envio do Espírito Santo no Pentecoste prestes a acontecer. Saber que Jesus está sempre por perto, nos abençoando, tem implicações significativas para a nossa vida. Quando passamos por momentos difíceis, crises quase insuportáveis, não parece que Jesus está tão perto assim, não é? Mas, independente de como nos sentimos, isso não muda o fato de que Ele está conosco. Ele sempre estará conosco. E eu destaco também, no texto que lemos, uma expressão estranha. O texto nos diz que os discípulos voltaram com alegria para casa. Os discípulos voltaram com uma alegria, e eu chamo esta alegria de uma alegria estranha. No final do texto, você encontra os discípulos no templo louvando continuamente a Deus. Por que eles estão cheios de alegria? Não seria normal se alguém que amamos e convivemos por algum tempo, ao anunciar a sua partida, nos deixasse felizes?
toda despedida tem um clima de tristeza, de choro. Verso 52 diz que eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Por quê? Porque finalmente eles entendem a missão de Jesus, eles entenderam sua mensagem, eles entenderam o que Deus fez ao enviar o Messias para morrer, ser sepultado, ressuscitar e voltar ao céu. Se você olhar os capítulos 14 e 16 do Evangelho de João, Jesus estava com os seus discípulos pouco antes de sua crucificação, e ele lhes disse o seguinte: eu estou indo embora, mas estou enviando o Consolador para que a alegria de vocês seja completa. Para que a alegria de vocês seja completa. E naquele momento, sem entender ao certo o que significava aquilo, ficaram tristes. Mas agora, após a partida de Jesus, eles voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Como explicar esta alegria pela suposta partida, ausência de Jesus? E a pergunta poderia ser da seguinte maneira: como é que nós, em pleno século XXI, diante das crises que vivemos, crise de saúde, crise econômica, crise política, podemos sentir a mesma alegria dos discípulos de Jesus? O que precisamos aprender para que também sejamos tomados desta alegria especial? Talvez esta alegria dos discípulos tenha passado por algumas compreensões que nós também precisamos ter para conquistar esta mesma alegria. E, em primeiro lugar, eu diria que a compreensão da promessa de Jesus de que estaria sempre com eles é motivo de grande alegria. A promessa de Jesus de que estaria sempre com eles. Lembre-se, nos encontros anteriores de Jesus com seus discípulos, ele já os havia ensinado que deveria ir embora para que o Espírito Santo pudesse ser enviado. Então, pode parecer estranho, mas sua partida era necessária para a continuidade da sua presença, agora pelo envio do Espírito Santo. Esta garantia tira todo espanto e tristeza e promove alegria na Igreja de Cristo. A ascensão de Jesus não significa ausência, mas continuidade da sua presença. Os cristãos têm motivos suficientes para viver em alegria e permanente louvor a Deus, porque Jesus continua e continuará sempre entre nós. A segunda coisa que eu destaco é que a compreensão da promessa do retorno de Cristo pode ser um outro elemento que traz alegria ao coração dos discípulos e também ao coração da Igreja de Cristo no tempo presente. Promessa do retorno de Cristo. Outro fator que trouxe alegria aos discípulos e também para a igreja, Cristo prometeu a eles que voltaria. Aí em Atos, capítulo 1, verso 11, Lucas escreve que assim que Jesus subiu aos céus, 2 anjos se apresentaram e disseram aos discípulos: por que vocês estão olhando para o céu? Ele vai voltar da mesma forma como o viram subir. A igreja vive debaixo desta promessa de que um dia Jesus Cristo voltará.
A compreensão desta promessa tira dos discípulos qualquer sentimento de perda, de afastamento, distanciamento do Mestre. Ao contrário, entendendo melhor o que estava acontecendo, eles voltaram para Jerusalém com grande alegria. Você precisa se alegrar com o que Deus fez por você em Cristo Jesus. Você precisa se alegrar com a ressurreição de Jesus e o que ela garante a você. Vimos isso domingo passado, quando Paulo, escrevendo aos Efésios, orou para que os olhos do coração da igreja fossem iluminados para compreenderem quantas coisas Jesus conquistou por nós na sua morte e ressurreição. Você precisa se alegrar com a presença do Espírito Santo, enviado para nosso consolo, nosso abrigo em tempos de angústia, nosso intercessor junto ao Pai. Mas os discípulos não só voltaram com alegria, eles foram ao templo louvar a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, no verso 53, texto que foi lido no início desta palavra. E esta, meus irmãos, minhas irmãs, a meu ver, é a atitude mais honesta e natural de alguém que compreende o que Deus está fazendo. Isso deve alegrar o nosso coração e nos levar espontaneamente ao templo para louvar e adorar a Deus. Quando você crê nestas promessas de Jesus, quando experimenta o poder do Espírito Santo em sua vida, quando entende o que Deus está fazendo por você, você vai ao templo e, junto com a comunidade de discípulos de Jesus, oferece louvores a Deus. A expressão no texto, constantemente no templo, traz a ideia de intensidade, um desejo tão profundo de adorar, que se eu pudesse, não sairia mais da presença do meu Senhor. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor, diria o salmista, verso transformado em um conhecido cântico. Haverá um reencontro com aquele que amamos. Jesus garantiu e antecipou isso. Algumas semanas antes de sua morte, ele disse aos discípulos que os poderes do céu seriam abalados. E então eles veriam o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versos 26 e seguintes. Atos, capítulo 1, verso 11. Depois que Jesus partiu, os anjos asseguraram aos discípulos: este Jesus, que foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Desde a sua ascensão ao céu, a igreja vive nesta esperança e confiança. Um dia, Cristo voltará para a sua igreja. E este é o próximo capítulo, é a próxima mensagem à qual deveremos prestar atenção. Jesus voltou para o céu e a igreja está vivendo neste mundo em esperança e confiança da sua volta. Cristo voltará para a sua igreja. Não sabemos discernir os tempos ou épocas do calendário de Deus, mas continuamos crendo e afirmando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.